Quantos que estão abertos para receber de Deus a sua palavra? Amém. Então eu desejo do fundo do meu coração, logo após aqui a pregação, vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, ok? Mas eu quero que você primeiro se alimente, primeiro alimente sua alma, seu espírito, que o seu corpo seja nutrido com as santas e sãs palavras do nosso amado Deus. Eu uso como tema para essa pregação, esse tema que vai ser colocado aqui, olha lá, tenho de despertá-lo. Qual é o tema? Tenho de despertá-lo. Eu quero tratar esse assunto com vocês hoje. Agora, para a gente entender o tema, nós vamos precisar entender o princípio, o início de tudo, sabe? E tomar consciência de quem é Jesus. De quem é Jesus. E eu quero que você entenda quem é Jesus, já preparando a sua Bíblia, no Evangelho de João. A Bíblia chega a dizer que nunca ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus se revelou ao seu povo, à humanidade, por meio de Jesus Cristo, do qual este sim, Deus o fez conhecer. Amém? Todos, por meio de Jesus, Jesus foi revelado aos homens. Esse sim, Deus o fez conhecer. Mas quem é esse Jesus? Para eu chegar no tema, tenho de despertá-lo, eu preciso entender um pouco sobre a pessoa de Jesus Cristo. E eu quero que você então vá para o livro de João, o Evangelho, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos. E todo mundo vai compreender. Começando do primeiro versículo, a gente lê do 1 ao 3, já vai dar uma visão sobre quem é Jesus. Diz o seguinte: no princípio, pegou essa palavra princípio? Princípio. No princípio era o verbo. A palavra verbo significa palavra, né? No princípio era o verbo, era a palavra. Ok? E o verbo estava com quem? Com Deus. E o verbo era Deus. Então o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Lembra no princípio, quando a terra era sem forma e vazia? E Deus disse: haja luz. A sua palavra criou, essa palavra que criou a luz, está falando desse verbo aqui, ó. No princípio era o verbo, a palavra. A palavra estava com Deus. E o verbo, a palavra, era Deus. Escute agora. Ele estava no princípio com quem? Com Deus. Agora, olha o versículo 3, que complementa o que eu acabei de dizer. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora vamos para o versículo 14. Olha o que aconteceu. E o verbo se fez carne e habitou entre, ou seja, a palavra se fez carne. Lembra quando o anjo chegou para a Virgem Maria? Salve, agraciada és tu entre as mulheres. E ela tomou aquele susto. Maria era uma mulher estéril. O anjo olhou para Maria e disse: você dará à luz um filho. Mas como? Que jeito? Como será possível? E ela chegou até a dizer: eu nunca fui tocada por homem algum. Nesse tempo, José era noivo de Maria.
E o anjo percebeu que ela estava apavorada com aquela notícia, então o anjo disse: calma, eu vou te explicar como vai acontecer. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Este pousará em ti e colocará em teu ventre o verbo, a semente, a palavra. Consegue entender isso? Por isso o texto está dizendo, no 14, e o verbo se fez carne. Aquilo que era o verbo, aquilo que era a palavra, se fez o quê? Carne. E habitou entre nós. E vindo a sua glória como a glória do... E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, nesse primeiro momento, a gente está conseguindo entender que Jesus é o verbo vivo de Deus. É a palavra. Esse verbo morreu, ele se fez carne, fez as obras de Deus aqui nessa terra. Então ele se fez carne, cumpriu a sua missão e foi para a cruz e morreu por nós. O que ele foi fazer na cruz? Morrer por nós. Lá em Apocalipse, quero que você abra, capítulo 19, para a gente chegar no tema, eu tenho que falar sobre isso para chegar no tema. Apocalipse, capítulo 19. Verso de número 13, Apocalipse, capítulo 19, verso de número 13, preste atenção nisso, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue. O verbo morreu por nós. O que eu disse? Agora leia comigo, continue lendo. E o nome pelo qual se chama... Então quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? A palavra de Deus. Ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele morreu, o verbo morreu, ele se fez carne, habitou entre nós como pessoa, era Deus encarnado, Deus homem, morreu, sacrificou por nós, pagou o altíssimo preço, desceu às partes mais baixas da terra, triunfou sobre os demônios, o inferno inteiro, e ao terceiro dia ele ressuscita com a chave da vitória. Satanás é derrotado pelo verbo, pela palavra de Deus. Jesus derrotou Satanás, e ele ressuscitou. Hebreus capítulo 4, estamos falando agora de um verbo ressurreto. Hebreus capítulo 4. Eu preciso falar disso com vocês para chegar no tema. Eu falei de Hebreus capítulo o que mesmo? 4. Também vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo versículo de número 12, 13 e 14. Quem está entendendo, diga um amém aí. Amém. Quem está comigo aí? Amém. Olha o que diz o 12. Porque a palavra de Deus... Opa, a palavra de Deus é viva. Não tinha morrido? Mas Então diga, o verbo é vivo. A palavra é viva. Quem está vivo? Quem? Não é você. Quem está vivo? A palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Está vivo. Olha bem. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, e do espírito, e das juntas
e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Terminando no 14, visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firme a nossa confissão. Diga, o verbo é vivo. O verbo está vivo. A palavra está viva. Agora nós vamos entrar no tema e entender o tema. Qual é o tema mesmo? Tenho de despertá-lo. Gente, quando eu digo tenho de despertá-lo, o que é que eu tenho que despertar? Não entenderam ainda? Fiquem calmos. Não tem problema. Vai entender agora. Marcos capítulo 4. Olha o que diz aí, em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos lá, 37 ao 39. E levantou-se grande temporal de vento. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já passou por situações semelhantes? Onde houve na sua vida grandes levantes? Grandes tempestades? Pois é, aqui também aconteceu. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de... Por algum momento você sentiu medo, se apavorou, ficou tenso com aquela situação? Aqui aconteceu. Escute aí. E ele estava, ele quem? Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus, o verbo vivo. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Escutou aqui? E despertaram-no. E despertaram-no. Despertaram a quem? A Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Olha o que mais. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. O que está escrito na sua Bíblia? E o vento se aquietou e houve grande bonança. Tenho de despertá-lo. Quem eu tenho de despertar? Jesus, a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é muito profundo. Em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio a tantas coisas que lhe sucede, que lhe traz uma certa tensão, preocupação, angústia. Sabe aqueles tempos tem os tempos de altos, mas tem aqueles tempos de baixo que às vezes enfrentamos. É nesse momento, seja na família, com alguém da família, seja no próprio casamento, seja nas finanças, na vida profissional, seja na tua saúde, seja na tua vida espiritual. Gente, não importa, as lutas, o dia mau, ele sempre chega de alguma maneira. E isso, muitas vezes, dependendo do grau, o nível do dia mau, nos preocupa ou nos deixa preocupados. Nos leva a uma tensão. Ficamos ali temerosos, muitas vezes, diante de algumas situações. É nesse momento aí que eu tenho de despertá-lo.
Despertar quem? Quem? Eu ouvi só 6 pessoas falando. Vou perguntar de novo. Despertar quem? A palavra de Deus. Irmãos, aqui ó. É em tempo de dificuldade, de tempestade temporal da vida, queridos, de coisas que têm te preocupado muito intensamente, desperte a palavra de Deus. O que Deus tem falado ao seu coração? Você tem guardado tudo aquilo que tem sido pregado aqui nesse altar? Ainda que você venha cultuar e a pregação não é bem o que você gostaria de estar recebendo, estar ouvindo naquele dia, porque tem gente que é assim, vai para o culto na esperança de ouvir alguma coisa com relação à vida dela, ou alguma coisa está acontecendo. Deus, eu quero uma resposta. E às vezes Deus vem com uma outra palavra, vê se você entende isso. Vem com uma outra pregação que não tem nada a ver com o seu dia, com o seu momento, com o que você está vivendo. Mas Deus, que conhece o nosso amanhã, e Ele já pede para a gente não se preocupar com o amanhã, que o amanhã pertence a Ele. E como Ele sabe de tudo que vai acontecer, então antes de acontecer, Deus envia a sua palavra. Consegue entender? Antes de tudo acontecer. Com Deus é assim. Deus não te dá nenhuma informação no momento que você não está, o problema te pega desprevenido. Deus sempre te dá uma informação, te dá uma palavra. Deus sempre te traz, antes mesmo de acontecer, dos baixos da vida, antes de você se deparar com um temporal, Deus antes te dá uma palavra. E ela fica meio que adormecida dentro de você. Por isso que é importante. Ouviu a palavra de Deus, guarda essa palavra, porque é isso que a Bíblia ensina a fazer. Guarde as palavras do Senhor no teu coração. Por quê? Porque você não sabe o amanhã. E se porventura algum levante acontecer amanhã, desperta aquela palavra que Deus te deu. Desperta. Desperta aquela informação, aquela revelação, aquele entendimento que Deus te deu. Consegue entender isso? Isso me faz lembrar, e eu já comentei isso com vocês, de uma vez uma pessoa que sempre ia com a filha para o culto, e toda vez em que o pastor ele ia pregar, ele abria a Bíblia em Isaías 53, 4 e 5. E lia aquele texto: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades e tal, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pregava sobre a cura e explicava que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Terminava o culto, aquela família ia embora. Na semana seguinte aquela família voltava. Lá estava o pastor: vamos abrir a Bíblia em Isaías 53, 4 e 5. E isso aconteceu por diversas vezes, várias vezes. Até que teve um dia que novamente aquela família vai para o culto, aquela filha olha para sua mãe e diz: mãe, se quiser já pode deixar a Bíblia aberta em Isaías 53, 4 e 5. O pastor vai pregar a mesma coisa. Está ouvindo, gente? Passado um tempo, aquela menina ficou doente. A mãe olhou para ela: filha, o que o pastor pregava mesmo? Isaías 54, 5, mãe. Então, agora está na hora de você viver essa palavra. Você entende isso? Que sirva esse exemplo para todos os sentidos da nossa vida. Desperta, esse é o primeiro ponto do texto que me chama a atenção. Tenho de despertá-lo. A palavra de Deus é viva. O verbo está vivo. E quando eu estou passando por um cenário difícil da minha vida, o nível de situação está complicadíssimo, gente.
Desperta. Faça como os discípulos fizeram. Despertaram a palavra, despertaram Jesus. Senhor, salva-nos porque estamos morrendo. Então esse homem se levanta e repreende tudo. Irmãos, preste atenção que são 3 lições que eu vejo nesse texto. O primeiro é esse: tenho de despertá-lo. O segundo, repete comigo. Aliás, não repete comigo não. Olhando para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: no barco em que você está, Jesus também nele está. Diga para quem está do seu lado: nunca esqueça disso. Nunca, irmãos. Porque quando você entregou a tua vida para Jesus, você aceitou uma aliança com Deus. E Deus nunca quebra a aliança que Ele faz com a gente. Nós é que quebramos. Mas o que eu quero dizer com essa palavra é que o dia que você levantou teu braço, entregou tua vida a Cristo, Jesus passou a entrar no barco da tua vida. Então, no barco em que você está, Jesus também nele está. Nunca esqueça disso. E se porventura você sentir que está tendo uma ameaça de um temporal, opa, peraí, ele está no barco comigo, desperta-o. Lembra daquilo que ele falou. Use aquela ferramenta que ele te deu, aquela arma que ele te deu, aquela estratégia que ele te deu, num dia que você estava no culto, se alimentando de sua palavra. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, irmãos, que eu vejo nesse texto é que muitas vezes, escuta bem o que eu vou dizer, de forma tão direta e tão particular, isso para nós, Ele sempre está dizendo: acalma-te, aquieta-te, ou cala-te, aquieta-te, emudece. Talvez você não está ouvindo ele falar isso, porque tem muitas vozes falando ao mesmo tempo, te preocupando, pessoas falando todo canto, você compartilha, você fala para alguém, e esse alguém fala, o outro fala. Tem gente que faz até questão de colocar nas redes: estou passando por uma situação assim, assim, assada. Aí lá os comentários: ai, não, mas vai dar certo. E não sei, é muitas vozes. Se você parar e deixar de ouvir essas muitas vozes, você vai ver que tem uma voz no meio de tantas vozes, no meio dessas muitas vozes, que é a voz de Jesus dizendo: acalma, fica quieto, aquieta-te, estou no controle, estou no teu barco. Mas a gente não ouve isso. Por quê? Muitas vozes ao redor. Escute o que eu vou te dizer. Havia uma mulher chamada Raquel. Essa mulher chamada Raquel, ela estava desesperada, em pânico. Deus estava decidido a mudar a história do seu povo que estava cativo. Deus estava decidido a restaurar a habitação do seu povo, de trazer à vida aqueles que estavam praticamente mortos espiritualmente, acabados. Deus estava decidido a mudar a história do seu povo num tempo difícil. E quando chegou a vez de Raquel, de ter essa informação que Deus estava no controle, tomando conta de tudo, ela estava numa situação de desespero por causa de seus filhos. Raquel estava desesperada por causa de seus filhos. O desespero de Raquel era tão intenso, que ela não aceitava nenhum tipo de
consolo. Ou seja, em outras palavras, não tem mais jeito. Não adianta você falar, não adianta, não tem mais jeito. Está ouvindo? Até que Deus interviu e ela prestou atenção. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Quem já achou o livro de Jeremias? Encontraram? Jeremias capítulo 31. Esse texto, irmãos, é um texto magnífico, belo, de ver o cuidado de Deus para com o seu povo, como Deus amou o seu povo nessa ocasião aqui. Aí ele se depara com a história de Raquel. O que está escrito aí, ó? Versículo 15. Qual versículo? 15. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá. Uma voz se ouviu em Ramá. Deus ouviu. Olha para mim e repete essa frase: não há distância no mundo espiritual. Às vezes você pensa que Deus não está ouvindo sua voz, não está vendo tuas lágrimas. E quem pensa assim está muito enganado. Deus está vendo tudo e ouvindo tudo. Então escute. Uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Eu não sei, eu nem imagino que pode ser um choro amargo, gente. Mas deve ser um negócio doloroso demais. Escute agora. Raquel chora seus filhos. Olha agora. Sem admitir consolação por eles. Por quê? Já não existem mais. Então Deus vem e age. Assim diz o Senhor. O que Deus diz? Reprime a voz de choro. Repete essa frase. Reprime a voz de choro. De novo. De novo. Reprime. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi repreendido ou você já repreendeu uma criança que chorava muito e disse assim para ela: quantas vezes isso aconteceu comigo, meu Deus do céu? Engole o choro. Já aconteceu isso? Engole esse choro aí. Olha a frase. Reprime. Quem falou isso para ela? Deus. O que você está vendo entre linhas aqui? O que está por detrás do texto? O verbo dizendo: acalma-te, aquieta-te. Para ela era um temporal. E Deus estava falando isso para ela. Olha aqui para mim. O que Deus disse para essa mulher, está dizendo para você. Essa palavra é para você. E Ele está dizendo assim: reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos. Diga: eu não vou chorar mais. Deus está falando isso para você. Escuta agora. Por quê? Por que, Senhor, que eu tenho que fazer isso? Por quê? Eu não aguento mais. Porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles quem? Os filhos voltarão da terra do inimigo. Aquilo que você pensa que está perdido, que não tem mais conserto, irmãos, não brinca com esse negócio não.
Deus age, viu? E quer saber como é que vai ser o teu amanhã? Só 3 pessoas, então eu deixo para falar a semana que vem. Manda um WhatsApp para mim para aumentar o número. Quer saber como é que vai ser o amanhã? Quer entender o seu futuro? Quer saber como será? Está com fé? Então abra a sua mão. Versículo de número 17, se você puder, vem junto comigo. E há esperanças no derradeiro fim, para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Ô Enzo, versículo 17 na versão NVI. Vamos ler aqui na versão NVI. Por isso, há esperança para o seu? Repete, há esperança para o meu futuro. Declara quem? O Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Quem sabe, irmãos, Deus está dizendo, no meio de muitas vozes, para de ouvir os outros, escuta mais o Senhor. Ele está dizendo, acalma-te, aquieta-te. Ele quer lhe trazer bonança. E isso toca profundamente meu coração. Eu vou encerrar a pregação. Dê a mão à pessoa que está do seu lado um instante. Segura na mão da pessoa que está do seu lado aí. Levante a mão assim, meia altura só. Aí, isso, tá bom. E com essas mãos dadas, repete assim comigo. Fazendo assim, olhando para um, olhando para o outro, sabe? Ó. Repete, fala assim, quando. Olhando assim, ó. Ó de novo, quando as tempestades da vida o ameaçarem, permita que Jesus seja a sua primeira opção. Vamos aplaudir o Senhor.